Eu quero repartir contigo algumas verdades. Se você conhece a Bíblia, não vai ser muito difícil de você caminhar, né? Caminhar no que eu estou falando aqui. O que eu vou falar, pretendo falar, não anotei nada, porque eu não tinha nada anotado, mas eu vou aqui percorrer contigo uns textos das Escrituras, só para lembrar você o que Jesus fala sobre esse tema. O Senhor Jesus, em primeiro lugar, né? Ele fala desse tema. No capítulo 7 de João, né, você lembra que Jesus foi a uma festa, que parecia que ele não ia, mas acabou indo, né? E não, era uma festa religiosa dos judeus. As pessoas também tinham sede e fome de Deus, buscavam a Deus. E Jesus se compadecia muito daquela multidão, porque embora era uma multidão sedenta de Deus, ela estava cheia de religião, cheia de tradições judaicas, que era uma infinidade de coisas, e se perdiam tantas tradições que a gente nem imagina. Eu não estou falando da lei de Moisés, eu estou me referindo à tradição mesmo dos fariseus, aquilo que eles transmitiam oralmente e que se tornaram coisas infindáveis sobre o sábado, sobre a purificação, sobre o próprio templo, e as pessoas estavam cansadas. Jesus falou, numa outra oportunidade de Mateus, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e com certeza Deus estava falando de um cansaço religioso, de um peso religioso que estava sobre as pessoas. E nesse dia não foi diferente. Jesus passeou ali no meio daquela festa, né? E ele falou umas coisas muito interessantes, né? Quando a festa já estava na metade, versículo 14 do capítulo 7 de João, né? Quando a festa estava lá na metade dela acontecendo, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Ele esperou um tempinho e foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Como é que pode isso? Eles sabiam, eles conheciam todas as pessoas ali. Além de serem umas comunidades pequenas, eles sabiam quem era o discípulo dos rabinos, quem não era o discípulo dos rabinos, né? E Jesus lhe disse assim, Jesus respondeu assim: o meu ensino, ele não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, ele conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, se eu falo por mim mesmo. É muito interessante isso, né? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, você pode dizer amém ou não? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, ele vai ter a ciência de que se de verdade é ou se de verdade não é. O que é de Deus? Você só vai saber quando está disposto a fazer a vontade de Deus. Como é a doutrina do Senhor? Você só vai saber quando você estiver inteiro, quando você estiver de verdade disposto a fazer a vontade de Deus. Ou seja, tudo que Deus fala, tudo que Deus comunica, tudo que Deus ensina, nós só vamos saber de verdade se é de Deus ou não é de Deus, quando o nosso coração está disposto a obedecer. Mas no último dia dessa festa, no versículo 37, Jesus se levantou e disse em voz alta assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você diz amém ou não? Diga: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Diga: se alguém tem sede, venha a mim. Aí ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Quando você crê em Jesus, da maneira como ele é apresentado por meio das Escrituras, do seu interior flui rios de água viva. Ele vai dizer assim: isto
ele disse a respeito de quem? A respeito de quem, amados? Do Espírito Santo. O Espírito que... Ele falou a respeito do Espírito Santo que os que nele crescem haviam de receber. Ele estava se referindo ao Espírito que aquelas pessoas que crescem nele iriam receber. Mas não tinham recebido ainda, pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado. Aí você pergunta, mas por que, Franco, que o Espírito não tinha sido dado? Ele responde, porque Jesus ainda não havia sido o quê? Glorificado. Sabe que quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você, de alguma forma, está experimentando essa verdade de que Jesus foi glorificado, porque nós só recebemos o Espírito Santo porque Jesus foi glorificado. Essa é uma prova cabal. Quando você recebe o poder do Espírito Santo, muita gente acha que é só uma experiência. Amado, é mais do que uma experiência. É mais do que falar em línguas, mais do que profetizar. É muito mais do que isso. Porque quando o Espírito Santo vem sobre você e te enche do poder dele, quando você experimenta essa maravilha, você também tem um testemunho de que Jesus foi recebido aos céus. Ou seja, de que aquele que morreu, ele de fato ressuscitou ao terceiro dia, e não apenas ressuscitou, ele foi recebido aos céus. Ele foi recebido em glória nos céus. Levantai a porta as vossas cabeças, levantai a portais eterno para que entre o Rei da glória. E o Rei da glória entrou, foi recebido pelo Pai. Então, quando o Espírito Santo vem sobre você, é como Deus estivesse dizendo para você, está vendo? Jesus foi acolhido, foi recebido. Ele foi glorificado. Então, o batismo com o Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo, não tem nada a ver, de verdade, conosco. É mais uma coisa que acontece por causa do Senhor. Ele conquistou para nós, ao morrer, ao ressuscitar e ao ser assunto aos céus, ao ser glorificado no seio do Pai, aí, por isso, o Espírito Santo foi derramado. Amém? Permanecei em Jerusalém, até que do alto. É um testemunho maravilhoso. Então, é mais do que um dom. Falar língua, profetizar, é a certeza de que Deus recebeu Jesus em glória. Você diz amém ou não? Por que muita gente, então, não prova o dom do Espírito Santo? Eu vou tentar responder aqui o que eu falo em vários retiros de jovens. Acho que, em primeiro lugar, porque muita gente recebeu uma doutrina equivocada. Porque aquelas pessoas novas convertidas não tem problema. Tem gente que já entra na água e já sai batizado com o Espírito Santo. O problema é quando você começa a reunir com gente que fala que os dons cessaram, são os cessacionistas, né? Que os dons cessaram, que aquelas coisas eram para o passado, que não é mais para hoje e tal. E aí acabou. Você crê naquilo ali, que é um tema de fé também. O batismo com o Espírito Santo é um tema de fé. Não tem nada de especial numa pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, a não ser uma única coisa: ela crê. Há muitos anos, eu era um jovenzinho, tinha cabelo ainda, quando comecei a pregar o Evangelho, eu tive uma experiência assim, muito especial lá na Macacolândia, lá na caverna de Adulão, ali em Realengo. Eu cheguei numa reunião da igreja, dos discípulos, que tinham lá, sei lá, uns 50, 60 discípulos ali chegando. E o Espírito Santo falou comigo assim: hoje, quem passar aqui à frente vai receber o meu batismo. E eu criei naquela palavra, abri a minha Bíblia, quando eu fui falar, comuniquei isso. A maioria não era batizada com o Espírito Santo, porque a maioria era novo convertido. A maioria novo convertido. E eu, então, falei: olha, irmãos, eu estou com a palavra aqui do Senhor no meu coração e vou comunicar a vocês o que Deus me falou. Deus me falou que hoje, quem passar à frente aqui para receber a oração vai ser batizado com o Espírito Santo. E aí,
primeira pessoa que levantou foi uma menina que eu nem conhecia, nem nova convertida ela, estava lá atrás. Ela passou à frente, veio aqui, buf, foi cheio do Espírito Santo lá, né? Na nossa caverninha lá. Eu, por algum tempo, eu achava que o batismo com o Espírito Santo era para quem merecia, que andava na fé. Eu era daquele grupo que subia o monte para buscar batismo. Tinha que estar no azeite. Dormia de camisa de manga comprida, calça de manga comprida, senão o anjo não visitava de noite. Tudo, eu era desse grupo. Porque eu me converti numa denominação tradicional, que não podia mal bater palma, né? Fui batizado com o Espírito Santo dentro dessa denominação. Nós, naquele tempo, quando alguém era batizado com o Espírito Santo, em geral, eram convidados para sair mesmo. Sair. Sai. Graças a Deus, meu pastor não fez desse jeito, assim, tão direto. Mas o que ele fez? Ele falou, Franco, pega, ele me chamava de Sérgio, Serginho, pega esses garotos que estão batizados com o Espírito Santo, porque ele cria no batismo com o Espírito Santo. Embora estava dentro de uma estrutura que não cria, ele cria. Ele tinha sido batizado com o Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo num momento muito oportuno da vida dele. Ele foi batizado com o Espírito Santo um pouco antes de perder uma filha, que faleceu, Eneida Velt, que Marilda e Heraldo conhecem bem a história. Um pouco antes de Eneida falecer num acidente de automóvel, ele foi batizado com o Espírito Santo, e ele falou uma vez comigo assim, se Deus não tivesse me revestido com o poder do Espírito Santo, eu não teria suportado. Deus revestiu ele e preparou ele para passar por um grande batismo de fogo. Sofrido, perdeu uma filha amada, num acidente de automóvel, voltando para casa de uma reunião da igreja, eu acho, algum momento desse. Então, muito dolorido essa história, né? Mas ele foi batizado com o Espírito Santo, mesmo falando contra, ele foi batizado com o Espírito Santo. O irmão ousadamente orou por ele, ele foi mesmo, não creio, Deus batizou ele. E ele ficou guardadinho, encolhidinho, quietinho no meio da denominação, até que aconteceu com os novos convertidos. Eu chegando no evangelismo, chegando à noite no evangelismo, lá em Santa Cruz, cheguei em Realengo, era ali em Realengo, na rua Curitiba, não sei se era 375, um número desse assim. Qual era o número? 375, é o número desse mesmo? A cabeça está funcionando. 375. Então, chegando ali à noitinha, no final de um culto, chamado, aquela encontro que eles chamam de culto, meu pastor falou assim, o seminarista estava fazendo seminário, o seminarista Sérgio Franco chegou aí, o evangelismo era por conta do seminário, ele vai orar agora e tal. E eu fui orar pelo término da reunião, mas quando eu orei, eu me prendi no nome de Jesus. Quando eu falei, em nome de Jesus, parece que o nome de Jesus brilhou para mim, assim, e eu fiquei parado no nome de Jesus, eu falei, mas que nome maravilhoso, que nome lindo, que nome, meu Deus, que nome tremendo, cheio de Espírito Santo. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Comecei a falar em línguas, meu pastor do púlpito, tinha um seminarista com ele chamado Fernando, falou, vai lá, vê o que está vendo. O cara chegou perto, foi batizado também. Aí chegou mais uns 4 ou 5 foram batizados com o Espírito Santo ali em volta. E eu não consegui parar de falar em línguas, fui para casa falando em línguas. Denise ficou com medo de dormir comigo. Fui para o quartel falando em língua dia seguinte, segunda-feira de manhã, falando em língua, abri a boca falando em língua, não sabia o que ia fazer da vida. E de manhã cedo não fui para a educação física, porque eu tinha medo de abrir a boca e falar em língua lá no meio dos colegas. E aí tocou o telefone, eu atendo, aí Deus proveu. Eu atendi, era Noé Debes. E Noé Debes já era cristão, era um presbiteriano por um tempo, depois foi batizado com o Espírito Santo. Aí também estava renovado, a linguagem que a gente chamava naquela época, se renovou. E aí Noé, quando eu comecei, calma, Franco. Noé já era um pastor. Ele falou assim, Noé falou assim, Franco, calma, eu entendo o que está. É Franco, calma, fica tranquilo. Olha, eu estou em tal lugar, vem aqui. Aí eu fui até ele. Aí ele orou comigo, ministrou, ensinou, falou, olha, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deu toda a instrução que eu precisava. Aí parou. Cheguei em casa dele, parou de passar mal. Eu falei, não estava passando mal. A experiência, né? Mas o que me quebrou naquele dia lá em Adulão? Vou te falar o que me quebrou.
Aquela menina, a primeira que passou à frente, ela estava grávida do namorado. Era uma menina que alguém evangelizou e falou, olha, vem conhecer aqui um grupo de gente que está ali num buraco, ali, uma caverna chamada Caverna do Adulão. Então, ela, garota jovem, né? Viu um negócio diferente, uma música diferente, foi. E chegou lá, quando ela chegou e sentou, quando eu falei que quem passasse à frente ia ser batizado com o Espírito Santo, ela falou, eu quero. E passou e foi batizado com o Espírito Santo. E qual foi o nó da minha cabeça? Como é que uma menina grávida do namorado, sem vida com Deus, sem santidade, sem o óleo do monte, sem o monte do óleo, sem nada, como é que essa garota passa aqui, Deus enche ela com o Espírito Santo? Como é que Deus faz um negócio desse? Que aí começou a mexer com a minha teologia, porque tem teologia para tudo, né, mano? Começou a mexer com a minha teologia sobre batismo com o Espírito Santo. Mas olhando para o que Jesus falou em Lucas 11, quando ele fala, vou citar os dois textos, né? Vou começar do 9, Lucas 11, do 9. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Então, teu filho pede um peixinho e você dá para ele uma serpente, uma jararaca. Quem de vocês faria isso? Quem? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Papai, quero ovo. Toma-lhe um escorpião, sou infeliz. Quem daria isso? Quem? Aí Jesus fala assim, versículo 13. Ora, se vocês que são maus, guardem isso, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, agora diga comigo, quanto mais o Pai Celeste, Pai Celeste, o que ele dará? Dará o quê? Quem que ele vai te dar? Aos que lhe pedirem. O tema não tem nada a ver com a tua bondade, com a tua justiça, com a tua piedade. É interessante, nem tem a ver quando você recebe e nem tem a ver quando você ministra. Porque quando Pedro e João levantaram aquele camarada lá da porta do templo, aquele aleijado, que a multidão ficou olhando para eles assim, falou, por que está olhando para nós? Como se de nós procedesse alguma coisa. Ele vai dizer, não foi nem por nossa piedade, nem pelo nosso poder, mas é por causa do nome de Jesus. É por causa dele que vocês estão vendo esse camarada aí andando no meio de vocês. Não tem nada a ver com a gente, amado. É tudo com ele. Você diz amém ou não? Então, como é que alguém recebe? Quando ele pede, pô. Quando você pede ao Pai, ele te dá. Agora, claro, você pede quando você tem fome. E quando você tem fome, está inteiro. 2 Crônicas 16, 9 diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A força do Senhor, o poder do Senhor que os irmãos estão cantando, esse poder se manifesta na vida de gente inteira. Você percebe que algumas pessoas dizem, engraçado, parece que Deus é mais poderoso para ele do que para mim. Se você já fez essa pergunta, para. Deus não é mais poderoso para um que para outro. Deus não se revela mais forte para um do que para outro por uma questão dele. Ele se revela mais forte por uma questão nossa. Ó, se tem uma coisa que Deus nos agrada é de coração dividido. Quando o homem está dividido, Deus é capaz até de deixá-lo ir. Ah, Franco, o que você está dizendo? Olha a parábola do filho pródigo. A hora que aquele menino dividiu com o pai, chegou a pedir a herança do pai, ainda o pai vivo. O pai não lutou contra ele. Entregou a herança a ele. E ele foi.
Eu falei aqui, numa outra ocasião, que Ezequiel recebeu a mesma instrução do Senhor. Falou, quando os líderes de Israel chegarem aqui para me consultar, você vai responder segundo a multidão dos ídolos. Lembra quando eu falei sobre coração obstinado? Tu vai responder segundo o ídolo que eles montaram no coração, para que eu tenha eles um coração inteiro. Porque assim, se você dividiu, é porque tem um ídolo. Tem alguma coisa mais importante para você. Ou alguma coisa está competindo com Deus. Algo compete com o Senhor. Então, se você quer provar de Deus, você nem precisa fazer força. Porque a força não vai te levar para Deus. O que você precisa é de um coração totalmente rendido a Ele. Ele vai dizer, filho meu, me dá teu coração. O teu braço não atrai Deus. Eu fico muito, vou usar a palavra triste, porque eu já ouvi isso há muitos anos. A primeira vez que eu percebi isso foi num prédio enorme de uma igreja pentecostal, que eu vi o povo gritando, dando glória a Deus, eu não via Deus ali. E eu falei assim com Deus, o que está havendo? Se o povo grita, glorifica, e tu não está aqui. Deus falou, não chego aqui por causa do grito. Pode gritar o dia inteiro. Imagina uma multidão dando glória a Deus, e você vê que o Espírito Santo não está ali. Então, por que gritavam? Não, glorifica que Deus se manifesta. Não, mano, é o contrário. Quando Deus se manifesta, você glorifica. Se Deus se move, ninguém fica quieto. Quando Deus toca, você chora. Como eu falei, você se quebranta. Você baba, você grita. Você glorifica. O contrário não funciona. Não adianta fazer força. Deus não se manifesta na força. O poder de Deus se manifesta para aqueles cujo coração está inteiro, é totalmente dele. E isso não tem força, tem arrependimento, tem decisão. Dizer, Senhor, eu vou abrir mão disso. Quando eu era novo convertido, lá nessa denominação onde eu me converti, tinha um irmão que me abençoou muito a vida. Esse irmão nem sabia ler direito, não sabia ler. Mas eu lembro dele dizer uma coisa que eu guardei para a vida. Ele falou, Franco, cuidado com as barras. Ele fala das 3 barras. Eu falei, barra. A barra da saia, a barra do ouro e a barra da fama. As 3 barras. Estava pensando depois, eu nunca esqueci as 3 barras. Barra da saia, barra do ouro, barra da fama. Nunca esqueci. A barra da saia, claro, ele estava se referindo ao sexo, à mulher. Né? Falou, cuidado com a mulher, cara. Cuidado com a mulher. Mulher, cuidado com a mulher. Os lábios da mulher adúltera, elas são doces, elas lisonjeiam, diz Provérbios. Ela pode ser uma mulher bonita, atraente, sensual. Pode não ser tanto. Mas a hora que o cara encontra... E também pode ser que tenha uma mulher difícil em casa, mas na hora que ele encontra uma mulher com essa fala, ele pode dividir no casamento dele. É claro que o homem que divide com a esposa e é um cristão, ele dividiu, antes de tudo, com o próprio Deus. Eu sempre digo para os irmãos que estão em adultério, que caíram em adultério, o que quer ir para o adultério, eu digo, amado, o teu problema não é entre Maria e Teresa, o teu problema é entre você e Deus. A tua vontade é uma, a vontade de Deus é que você honre a tua aliança. A aliança que você fez com a tua esposa. Então o tema é uma divisão, surge uma divisão. Imagina um homem que hoje, casado, me ouvindo aí, ou vai me ouvir pela internet em algum momento, mas um homem casado que, de repente, uma mulher cruzou o caminho dele e ele hoje se vê dividido, preso por essa mulher. A divisão é com Deus, sempre é com Deus. É uma divisão com o Senhor. Você diz amém ou não? O coração dividido, ele não crê integralmente na Escritura.
Por isso que eu falei que é um tema de fé, e fé fala de uma inteireza. E eu podia terminar dizendo para vocês, falando sobre vocês, com vocês aqui, sobre o que Jesus ensinou, ele mesmo ensinou sobre a divisão. Eu acho que eu vou falar rapidinho, vocês, só para não perder aqui. Mas lá em Mateus 6, vou pegar um pouquinho antes do versículo 19. Porque o 19 vai falar para não acumular tesouros na terra. Mas quando Jesus começa a falar sobre jejum, lembra do jejum? Lembra ou não? Você lembra mesmo? Mateus 6,16. Jesus vai falar sobre o jejum, para vocês não fiquem com a aparência triste, como os hipócritas, que desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu Pai, em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Jesus já havia ensinado isso, lembra? Que ele falou sobre não dar esmola para ser visto, não orar para ser visto, não jejua para ser visto, mas quando você fizer, faz para Deus ver. Porque se tem uma coisa que divide a gente também, é esse desejo de curtida nosso. Essa coisa da barra da fama, literalmente. O desejo de que as pessoas olhem para nós e nos vejam com uma reputação de homem bom, espiritual, piedoso, uma mulher santa. Puxa, que mulher maravilhosa. Esse desejo, ele divide a gente. Por quê, Franco? Que divide? Porque nós pecamos, nós erramos. E, em geral, quando nós pecamos, nós queremos esconder nossos erros. Nós queremos mostrar só as boas obras. As boas obras a gente quer que todos vejam, a gente até publica, a gente até bota no Facebook, no Instagram as boas obras. O problema é que as más obras a gente oculta. A gente não confessa as más obras. Porque a gente quer sustentar uma reputação de gente boa. E esse desejo de reputação, de espiritualidade, divide a gente. E Jesus segue falando, ele não para aí. No próximo versículo você vai dizer, pô, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver. Não acumule tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu quê? Coração. Ele não divide, ele vai dizer, olha, existe um risco, existe um perigo, existe um problema entre você. Eu até falei isso para os irmãos esses dias. Falei, amado, ganhar dinheiro nunca foi problema. Nem é pecado ficar rico. O problema é como gastar o dinheiro. Nós só começamos a ter problema quando a gente começa a gastar mal o dinheiro. Ganhar dinheiro pode ser até um dom de Deus na tua vida, porque Deus faz rico e faz pobre. Eu conheço a história de alguns homens que eram pobres e ficaram muito ricos. Não de ler, de conhecer mesmo a pessoa. E são pessoas que eu sei, eu vi quando eram pobres, vi como Deus fez com que elas se tornassem ricas. Deus botou a mão e fez mesmo. Eu tenho testemunho de como Deus operou. Eu falo, Deus é que faz rico, está escrito. Deus faz pobre também, está escrito. Tem gente que tem o dom de juntar riqueza. Não é pecado se é um dom que Deus te deu. Aí começa o problema. O problema é quando você começa a gastar o dinheiro. A maneira como você lida com o dinheiro revela o teu coração. É a maneira como você lida com ele. Ele pode se tornar um Deus na tua vida. Divide você. Pô. Divide. Jesus falou que duas coisas dessas coisas, né? O medo, o desejo de ser rico ou o medo de ser pobre, divide. Divide mesmo. Porque Jesus conclui o versículo 24 dizendo, ninguém
pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a riqueza. Você está dividido. Não dá. Não dá para ser um avarento e um discípulo, um verdadeiro adorador. Não dá. Algo tem que ser resolvido aí dentro. Isso nem fala de força, que eu estou te falando. Fala de uma entrega, de um coração, de uma renúncia. Por que algumas pessoas Deus manda dar, outras não? O jovem rico, Deus falou, dá tudo. Jesus falou, dá tudo, dá aos pobres, depois vem e me segue. Já com José de Arimateia, que era um homem rico, seguiu o rico. Foi ele que emprestou o túmulo para Jesus, foi ele que negociou o corpo de Jesus. Ele era um cara influente, rico, e continuou influente e rico. Jesus não exigiu dele nada, e a Bíblia chama José de Arimateia de discípulo. Então, não é um problema ganhar. O problema é como gastar. Essa hora é difícil. E outra coisa que divide a gente é o medo de ser pobre. As preocupações, você vai ver logo na sequência de Mateus 16, 25, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto irão comer, beber. Então, tudo que divide a gente é um problema. Querer ser rico, adorar a riqueza, ter medo de ser pobre. Vai faltar. O que eu vou comer? Por que divide? Porque dificilmente uma pessoa que tem medo de ser pobre não vive uma vida cheia de preocupações e ansiedade. Uma pessoa com medo da pobreza, ela é uma pessoa super ansiosa. Ela vende um almoço para comprar a janta. E também pode se tornar uma pessoa avarenta. Ah, Franco, que isso? Tem pobre avarento? Meu amado, tu acha que a avareza é só para rico? Só para tipatinhas? Você acredita ainda naquela história em quadrinho? Que só o cara bilionário é avarento? Você sabe como é que nasce um avarento? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. E eu quero terminar. Porque o meu assunto não é esse. O meu assunto é falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Não saí dele não, André. Estou ligado. Mas o que eu quero falar sobre inteireza. Eu estou com testemunho de que alguém aqui não provou o batismo com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não é inteiro com Deus. Não é inteiro. Uma pessoa que não é inteira. Eu demorei muito tempo. Deus é tão tremendo, eu tenho que dizer isso. Eu, quando me converti, vou ter que falar mal de mim. Das muitas misérias, das minhas muitas misérias. Eu era um pobre muito avarento. Dos muitos pecados. Eu vi Deus me desafiando a dar várias vezes por causa da minha avareza. Um dia o irmão falou assim, Franco é um cara generoso. Eu falei, amado, você não me conhece. Quando Deus manda eu dar, é porque Ele sabe que eu sou avarento. Então, só para você ter ideia, um dia minha mãe, vendo o meu estado catastrófico, aquela coisa ambulante, aquela metamorfose ambulante, como dizia o poeta mudando, me levou numa reunião da igreja. Eu devia estar doidão, só andava doidão. Estava lá. E só doidão eu podia fazer o que eu fiz. Aí chegou a hora do ofertório. Aí pegaram lá, era uma sacola que passava assim nos bancos. Né? Aí foi passando, eu vi quando minha mãe pegou uma nota, não sei se de 10, coisa e tal, e botou dentro da sacola. Quando eu vi que passou na minha frente, eu tirei a nota dela. Eu lembrei, quem tem põe, quem não tem tira, eu tirei. Tirei e dei uma bronca nela. Falei, senhora, me admira a senhora, uma mulher que trabalhou a vida inteira. Comecei a discutir com ela. Dá dinheiro para esses caladrões, safados. Eu era esse cara. Então, para você ter noção da coisa ruim. Quando eu me converto, Modesto se liga nesse mistério agora. Quando eu me converti, eu fiquei apaixonado por Jesus. E queria tudo com Jesus. E eu quebrei todos os protocolos denominacionais. Por exemplo, eu fui batizado sem fazer o curso todo que tinha que fazer. Eu não queria fazer curso, eu queria ser batizado. E o pastor falou, não, mas tem curso, não sei. Eu falei, eu quero me batizar.
Falou, então tu vai ter que passar lá no... Não sei como é que era o nome de Heraldo, agora me ajuda aqui, mas tinha Não, na classe catecúmena eu já estava lá, marido, mas eu tinha que fazer sabatinado, tinha que ser sabatinado pelos oficiais da igreja. Tinha uma sabatina lá. E que o cara saber se eu me converti mesmo. Então, se você convencer os oficiais, eu te batizo. E eu fui para o debate lá com os irmãos. E os irmãos me arguíram, terminaram convencidos de que eu tinha que me batizar. E já no ano seguinte eu me meti num seminário para fazer. Eu queria estudar, eu queria conhecer, eu achava que conhecer Deus era teológico. Então, se é teologia, eu tenho que fazer. Se isso me faz conhecer o Senhor, eu vou estudar. Só fiz um ano, né? Mas fui. Mas nesse primeiro ano, em contato com a Escritura, eu descobri que eu era um ladrão. Aqui tinha um irmão que não sabia ler. Aqui, reunido aqui conosco, tinha um irmão que não sabia ler. E um dia ele falou, Senhor, eu quero ler. Ele me faz um milagre. Eu quero dar uma reunião. Ele me contou eu chorando lá fora. Ele abriu a Bíblia dele e juntou as letras. L-A-D-R. Ladrão. Foi a primeira palavra que ele leu na Bíblia. Ladrão. Está rindo que não foi contigo, né? Ele estava chorando lá fora. Comigo não foi diferente. Eu fiz um voto com Deus. Eu sempre fui um quebrador de votos. Eu fiz muitos votos com Deus que eu quebrei. Vários. E esse foi um dos primeiros que eu quebrei. Eu falei com Deus, Senhor, quando eu me batizar, a partir do meu batismo, eu vou entregar meus dízimos e minha oferta para Ti. Meu pastor não pedia nada. Pedia, marido, meu pastor? Nada, meu pastor é um cara livrão. Não vivia em cima das pessoas, promovendo nada, falando. Não, ele ensinava a Bíblia. E eu, convencido, falei, vou dar. Meu amigo, que dá nada. E começaram os meses a passar, janeiro, nada. Fevereiro, toda hora eu tinha uma desculpa com Deus. Não, mas esse mês não deu, mas mês que vem, Senhor. Aí comecei a pegar emprestado do Senhor. Tu já pegou emprestado com Deus? Como é que foi meu batismo com o Espírito Santo? Foi assim. Eu fui para o seminário e estou assim, passando na biblioteca, porque eu queria ler tudo. Eu não fazia mais nada, mano. Eu só lia a Bíblia e alguns livros. Só, o dia inteiro, sem televisão, sem nada, só isso. Parecia, Denise falou assim, você ficou fanático. Eu falei, pô, é para o que tem para o momento. Só fazia isso. E aí encontrei um livrinho amarelinho, escrito assim, letras vermelhas assim, Ei Deus! Eu achei aquilo ali um atrevimento. Eu falei, que livro esquisito, Ei Deus! Tal de Frank Flogro, olha o nome do cara, quase Franco, né? Eu falei, pô, e chamou a atenção. E eu falei para a menina da biblioteca, esse livro aí, era uma livrariazinha, esse livro aí, é quanto? Ela é X. Eu falei, ela falou assim, eu nem conheço esse livro, só tem um aqui. Só podia ter um mesmo, porque no seminário tradicional ia ter um livro pentecostal, quando? Nunca. Alguém não viu e levou um livro que não era para estar lá. Só tinha um exemplar, era aquele, era o meu. Eu falei, pô, mas que livro? Peguei e comprei o livro. Ei Deus! E conta a história de uma mulher que fez uma oração assim atrevida com Deus. Ei Deus! Uma italianinha, lá nos Estados Unidos, e foi batizada com o Espírito Santo assim. Ela falou, ei Deus! Você é para os outros, eu também quero. Mas é uma história muito legal, de uma mulher de fé. Uma mulher que, incrédula, aquela católica roxa, que se converteu mesmo de verdade a Jesus e foi cheia do Espírito Santo. É a história da mãe do Frank Flogro. Não é nem a história dele. Quem orou assim foi a mãe dele. A mãe dele que fez essa oração em Deus. Eu li o livro em um dia. Sábado. Eu li no sábado. Sentei uma tardinha, devorei o livro. Domingo de manhã eu tinha evangelismo em Santa Cruz pelo seminário. Só voltaria à noite. E eu só passei, aí sim, antes de ir, eu me arrependi. Peguei um cheque amarelinho do Banco do Brasil, fiz as contas todas, eu estava quebrado, moído, com o livro. Um livro de fé, moído. Aí eu fui confrontado com a minha avareza, uma das primeiras vezes, e eu juntei os meses, estou janeiro, fevereiro, março, maio.
5 vezes, fiquei duro. Mas eu falei, vou andar por fé. E depois me comprometi de entregar um dinheiro para minha mãe. Foi por isso que eu passei naquela reunião daquela noite. Que eu fui entregar um dinheiro para minha mãe. Maio de 1995. Ia ser perto do Dia das Mães também, alguma coisa assim. Eu falei, vou dar um dinheirinho para minha mãe. E passei lá para entregar um dinheirinho para minha mãe. Dona Daura, que vocês conhecem, a maioria conheceram. Quando nesse dia que o pastor falou, o seminarista Sérgio Franco está aí, vai orar para encerrar o culto. Esse dia que eu fui cheio de Espírito Santo. E eu nunca entendi a conexão do meu batismo com aquela fidelidade, com aquela obediência de fé. Eu nunca entendi. Mas hoje eu posso dizer com toda certeza para você, eu sempre penso, será que é o dinheiro? Será que não tem nada a ver, mano? É fé. O que move Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Parece que ali eu tirei minha distração, minha divisão, o que estava me dividindo, e fui direto ao ponto. E falei, acabou, isso não vai me dividir mais. E fui, sabe qual é? Removi. Eu não fiz uma troca. Eu só terminei o livro, orei a Deus, pedi, não falei, ei Deus, eu não fui tão ousado, falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, a experiência que essa mulher teve, eu também quero para a minha vida, pô. Em nome de Jesus. Fui lá no meu pastor, ele até estranhou, entreguei um cheque, confessei para ele meu pecado, falei que eu fiz um voto, quebrei, não cumpri. Pô, tu está ganhando muito dinheiro, não estou ganhando não, isso aqui é 5 meses de primícia. Entreguei, tinha um envelopinho que a gente botava no envelope, botava o nome, entreguei a ele e fiz, andei aquele caminho. Quantos me entendem? Quantos estão me entendendo? Mas não tem nada a ver nem com dinheiro, é só um ato de fé. Eu acredito que eu fiquei inteiro. Olha Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como, falamos de matrimônio aqui, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Olha o que ele vai dizer, que a vida de vocês seja isenta da avareza. Ele não está falando com os ricos apenas, está falando com todos, amém? Todos. Contentem-se com as coisas que vocês têm. A falta de contentamento é uma miséria, é uma desgraça. Seja contente com o que você tem, porque quando você não é contente com o que tem, você vai viver em função do que você não tem. E aí vai se endividar, vai se encalacrar, vai se arrebentar todo em nome de Deus. Nem vou colocar o nome de Jesus nesse negócio. O nome de o cara, o Senhor me deu direção, peguei, comprei, tudo fora. Porque no nome de Jesus você não se enrola. Pode crer no que eu estou falando. Contente-se com as coisas que você tem. Porque Deus disse. O que Deus disse? O que Deus falou, amado? O que Deus disse? De maneira alguma deixarei você. Diga comigo, nunca, jamais o abandonarei. O que é um avarento? Avarento é uma pessoa que não crê que Deus o ampara, que Deus nunca abandona ele. Essa é uma pessoa avarenta. O avarento é uma pessoa que tem medo de ser pobre, de faltar, de não sei o quê, de não comer. O avarento é essa pessoa, ou então se agarra o dinheiro como um Deus dela. É um avarento. Avarento é essa pessoa, dividida. A pessoa é dividida. Divide no leito, divide com Deus nas suas ansiedades, no seu desespero, porque ele não crê de coração que Deus falou com ele. Nunca deixarei você, nunca, jamais, de maneira alguma, eu vou abandonar você. Ele não crê nisso. E o autor da carta vai dizer assim ainda, afirmemos então confiadamente. Vamos afirmar, como a gente cantou aqui tantas canções, confiadamente. A gente não cantou as canções confiadamente? O que a gente podia cantar aqui? O Senhor é o meu auxílio. Não terei medo, não temerei. O que é
o que alguém pode me fazer por mim? O que alguém pode me fazer? Quem é meu auxílio? É o Senhor. Quando eu falo de inteireza, é essa rendição inteira, de confiança. Você não fica preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. O Pai, Ele cuida de você, pô. Ele fala, olha o pardal, olha o lírio, olha tudo. E tem gente que é impressionante, os anos passam, já está velho, mas ainda segue com medo. E olha que já viveu um bocado. Pô, gente, velho com medo é brincadeira, cara. Porque já viveu tanto. Eu estou com 61 anos de idade. Eu podia ter sido abortado, sou filho de mãe solteira. Na década de 60, eu tenho certeza que meu pai disse, joga esse garoto fora. Mas eu estou aqui. Já passei tudo que é coisa ruim, até Covid agora, mais recente. Estamos aqui, está vivo, por que tu está vivo? Porque Deus cuida de você e acabou, mas tu vai viver o tempo que Ele quer, pô. Quando Ele falar, acabou, Ele não vai te aterrorizar. Ele vai te tranquilizar, vai dizer, meu filho, minha filha, arruma de uma linha que a gente vai para casa. Acabou. Você não vai morrer aterrorizado. Deus não é um Deus terrorista. O nosso Pai é um Pai cheio de amor, de cuidado conosco. Ele não vai te encher de medo para te matar. Isso não é de Deus. A depressão, essa angústia, esse negócio que o coração vem na boca, isso não é Deus te torturando, não. Isso é Deus te ensinando a confiar nele. Eu te falo de boa. Não confia nos teus sentimentos, não confia nem nos exames, confia em Deus. Confia nele. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que nunca se abala. Permanece para todo sempre. A hora que chegar a tua hora, tu vai embora, sem medo, com descanso. Quem morre aterrorizado é ateu. Você não, você confia no Deus vivo, pô. E Ele está vivo mesmo, a gente cantou, Ele é poderoso, pô. Imutável, amém? Imutável. Você diz amém ou não? E fiel. Tem gente... Fiel é Deus, amado. Fiel é Deus. Nós podemos e devemos colocar todo o nosso coração, nossa confiança, entregar o nosso coração fielmente a Ele. Inteiro. Inteiro para Deus. Quando você é inteiro, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Quando você é inteiro, Deus se manifesta. Aquilo que divide você, caiu por terra, é um ato. É uma obediência, amado. É um ato. O que está dividindo você? Isso arrebenta esse troço. Desce a marreta nesse ídolo. Quebra, ainda que seja você. Não dá para ter a imagem de Cristo e uma reputação de gente boa. Só a imagem de Jesus. E acabou. Se Deus tiver que acabar com a tua reputação, que Deus acabe com a tua reputação para conformar você com Jesus Cristo. Para transformar você de glória em glória na imagem dele. Amém? Descansa, entrega a tua vida ao Senhor, confia no Senhor. E aí eu quero terminar e ver se não é assim, ver se não é desse jeito. Eu fechei aqui, mas eu tenho que terminar dizendo isso para você, eu não posso terminar agora. Eu deixei aqui 2 textos para você pensar a vida, tá? Jeremias 29, 13, vê se não é assim. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Não fala de força, só fala de um coração inteiro. Você diz amém ou não? Não tem força, não tem força, só tem inteireza. Amém? Arrebenta com tudo que divide você. Diga comigo, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. É todo o coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém?